Sequência da sereia. Inicie da posição sentada. Escolha uma mão para segurar bem no topo da lira, próximo ao mosquetão. Recline o tronco, estendendo o cotovelo. Agora, você deve fazer uma rotação para fora com seu corpo todo, alongando bem a coluna. Perceba que o quadril lidera o movimento. Ele inicia a rotação, que é seguida pelo peitoral. Não ceda à tentação de segurar a lira com a outra mão durante o movimento. Só vai atrapalhar. Você começa o movimento de frente e termina de costas para a lira. Essa é uma pista que pode te ajudar. Alongue bem o corpo no final. Tente estender bem o quadril e a lombar para criar um lindo arco com o corpo. Tente praticar bastante esse movimento para que fique limpo e cada vez mais seguro. Quando já estiver confortável, você pode passar a perna de cima para frente em direção ao chão. Essa perna pode vir flexionada ou estendida. Retorne a perna e agora você pode fazer o twist, uma transição que nos leva direto para uma amazona. A mesma perna que foi lá na frente e retornou, agora vai passar por debaixo da lira. Depois que ela passa, o braço que está solto a acompanha, entrando também nesse espaço criado entre corpo e lira. Daí é só fazer uma torção do tronco para que as suas costas fiquem apoiadas na lira. Simultaneamente, a mão que até agora estava livre agarra a lira por baixo, preparando para a amazona. Para sair, basta travar novamente a perna, retornando ao bercinho ou banheira. Outra possibilidade é, em vez de ir diretamente para a amazona, fazer uma pequena parada no bercinho. Para isso, você repete o mesmo início, mas assim que faz a torção do tronco e encosta as costas na lira, basta flexionar a perna, travando a curva. Essa é uma transição que pode exigir mais familiaridade e refinamento. Só faça quando estiver bem confortável.
sequência do pássaro. Da posição sentada, segure com as mãos simetricamente na barra superior da lira. Traga as curvas do joelho para a lira. Depois, apoie as solas dos pés, empurrando a lira para a frente e apontando os isquios, aqueles ossinhos que a gente sente quando senta, para o chão. Mobilizando vértebra por vértebra a partir do quadril, vá alongando a coluna, aproximando o quadril da lira e reclinando a coluna para baixo. Cabeça termina apontando para o chão. Esta é a posição da cobra invertida. Para descer, mobilize vértebra por vértebra a partir da cabeça. No retorno, você já pode ir tirando uma das pernas para alongar atrás na sua máxima abertura. Agora, vamos fazer a transição para o pássaro. A perna que está atrás vem voltando em direção à lira, até que o dorso do pé encoste na barra inferior. Depois, a outra perna passa à frente, junto com o tronco. O pé de base deve permanecer em flex pelo menos no início. Depois de ganhar familiaridade, você pode tentar fazer com o pé em ponta. Os braços vão estendendo devagar, mas não relaxe completamente os ombros, mantenha-os ativos. Abra bem o peitoral e erga a cabeça. Para retornar, faça uma flexão de braços se puxando de volta para dentro da lira.